Então, gente, o leito de operado. Então, o leito operado é aquele leito que está preparado para receber um paciente que veio de uma cirurgia. Então, ele tem algumas diferenças, tá? Do pós-operatório imediato. Imediato é imediatamente após ele sair do centro cirúrgico. E depois o paciente vai se recuperando, tá? Aí o leito pode até mudar. Mas quando ele chega, né? Então, tem algumas orientações, até mesmo com relação ao travesseiro, que a gente tem que estar atenta, se é para colocar travesseiro ou não, tá? Porque, assim, paciente que sai de uma cirurgia, acaba de sair de uma cirurgia, pode ter algumas intercorrências, principalmente vômitos, tá? Então, às vezes, não é bom o paciente colocar o travesseiro, porque isso pode facilitar uma broncoaspiração, ele se engasgar com vômito. Às vezes, o médico pede para que realmente a cabeceira fique a 0 graus, ou seja, toda deitada, tá? E sem travesseiro. Aí depois que passar, vamos dizer aí, 12, 24 horas após a cirurgia, o paciente está mais recuperado, aí coloca o travesseiro. Eu falei, acho que na aula passada, na aula retrasada, sobre a cabeceira do paciente, certo? Então, a gente pode elevar em Fowler, tá? Fowler é o paciente sentado. Semi-Fowler é o paciente apenas com a cabeceira elevada em 45 graus. Então, pode elevar a 45 graus ou pode elevar em 90 graus, o paciente todo sentado. Pode também ter um meio termo nisso, né? Nem 45, nem 90, pode ter uns meio termo, né? Que às vezes precisa a gente colocar numa situação ali, né? A elevação intermediária, porque isso vai depender do conforto do paciente. Mas vocês fiquem sabendo que o semi-Fowler, tá? É mais ou menos em 45 graus. O Fowler é o paciente sentado no leito, a cabeceira toda elevada, tá? Então, com relação ao leito operado, apresenta uma característica as roupas ficarem posicionadas lateralmente na cama. Por que isso? Do lado oposto da entrada do paciente no leito, facilitando assim a transferência da maca para a cama. Então, a cama já vai estar arrumada de forma que para receber esse paciente vai chegar de maca. Então, vai precisar tirar o paciente da maca, tá? Em equipe, geralmente pelo menos, né? 4 pessoas, 2 de um lado e 2 do outro, vai transferir esse paciente para o leito e aí o lençol já vai estar dobrado do lado direito ou do lado esquerdo, depende de que lado o paciente vai deitar. O paciente deitou, a gente vai desdobrar o lençol e o colchão, né? E a colcha, né? Por cima do paciente. Lembrando uma coisa, paciente que sai do centro cirúrgico, uma das intercorrências que ocorre, né, após anestesia é o frio. O paciente pode ter hipotermia. Então, é sempre importante providenciar cobertor para esse paciente que chega do centro cirúrgico, tá? Porque é um dos efeitos colaterais da anestesia é a hipotermia. Então, esse paciente vai precisar ser aquecido, tá? Então, é necessário sempre ter um cobertor, uma coxa para esse paciente que está chegando do centro cirúrgico, tá? Apresenta uma careta de roupas ficarem posicionadas, isso eu já falei. O material, 2 lençóis, fronha, travesseiro, se permitido, lençol para a travessa e o cobertor, tá? Impermeável, forro na região da cabeça, só o forro, ou pode ser uma toalha de rosto também, que o paciente ele pode estar vomitando, tá? A coxa, o edredom, o cobertor, luvas de procedimento, material para higienização do leito, se precisar, tá? Então, essa é a cama do paciente operado. Tá aqui, ó. Então, sem travesseiro, tá? O travesseiro só se o médico autorizar, tá? A depender da cirurgia, não tem problema colocar o travesseiro, não. Então, aí a gente coloca. Mas,
Cama de operado, né, já é básico não colocar. A gente põe só uma toalhinha de rosto aqui. Então, o paciente, ele vai estar aqui, desculpe, aqui vai estar o lençol, aqui por baixo tem o impermeável, o lençol móvel e aqui, ó, o lençol que vai cobrir o paciente todo dobrado na lateral. Depois que esse paciente deita aqui, a gente vai desdobrar por cima do paciente, tá bom? Então, o paciente vai deitar e a gente vai cobrir esse paciente. Cobrir, ainda coloca um cobertor, né? Um edredom para aquecer esse paciente. É bom ter um impermeável. Muitos pacientes podem chegar do centro cirúrgico usando fralda. Então, é bom ter um impermeável, lençol móvel, né? É bom esse leito estar mais completo. Leito ocupado. Aí o paciente ele está internado lá. É a arrumação feita no momento do banho, do leito ou da higienização íntima, quando os lençóis são trocados com o paciente na cama. Então, 2 lençóis, fronha, lenço para travessa, impermeável se necessário, coxa, edredom, cobertor, luvas de procedimento, material para higienização, álcool 70 ou solução utilizada na instituição. Geralmente a gente usa álcool 70. Se precisa higienizar, paciente sujou, tá sujo de secreção, sujo de sangue, sujo de urina, sujo de fezes, tá? Então, a gente vai... Fezes a gente pede para limpar, né? Mesmo. Mas assim, se for até urina e sangue, a gente pode tirar o excesso, tá? E depois passar álcool 70 para higienizar. Então, gente, eu coloquei aqui um passo a passo para vocês, tá? Então, reunir todo o material que eu falei, a organização, né? Higienizar as mãos, calce as luvas, realize a higiene do paciente, coloque o paciente lateralizado no leito, apoiando sob a grade ou por outro profissional. Isso aí é durante o banho no leito, tá? Eu coloquei aqui para vocês mais adiante sobre o banho no leito. Então, aqui tá mostrando como a gente troca o lençol durante o banho no leito, tá? Que isso é uma coisa que tá associada a isso. A gente só troca o lençol ou quando a gente tá higienizando o paciente, uma higiene íntima, ou dando banho no leito, certo? Então, geralmente a gente vai necessitar de uma pessoa ajudando. É possível um profissional de enfermagem dar o banho no leito sozinho? Tá? Mas é mais trabalhoso. É sempre melhor ter outra pessoa apoiando, porque a gente vai precisar lateralizar esse paciente, trocar lençol de cama, tá? Então, assim, a gente higienizou o paciente, tá? De um lado, né? Céfalo-caudal. A gente começa pela cabeça, aí vai pro tronco, braços, tudo a gente vai higienizando. Depois que a gente terminou de higienizar toda a frente, toda a parte, né, frontal do paciente, a gente vai lateralizar, que a gente vai precisar higienizar as costas do paciente. Nesse momento, depois que a gente higieniza as costas, é o momento que a gente vai trocar o lençol de cama. E para isso precisa ter uma pessoa, né, apoiando de um lado, segurando esse paciente, e a outra pessoa já dobrando o lençol sujo para debaixo do paciente, já colocando o lençol limpo. Então, esse procedimento vocês precisam aprender melhor na prática, tá? Mas o ideal para o banho no leito é ter pelo menos 2 profissionais de enfermagem realizando esse banho no leito, tá ok? Porque senão fica muito trabalhoso se for dar o banho no leito sozinho, tá? Apesar que é possível, mas é muito trabalhoso. Então, empurra o lençol limpo para ficar embaixo do paciente, foi o que eu falei para vocês. Higienize a parte do lençol onde não está o paciente. Então, assim, a gente dobrou de forma lateralizada, dobrou o lençol sujo, colocou para debaixo do paciente. Aquele pedaço, né, do colchão que está exposto, que a gente retirou o lençol sujo, a gente deve higienizar com álcool 70 e aí colocar o lençol limpo, dobrado de forma lateralizada, né? De forma longitudinal. Então, a gente vai dobrar e aí a gente vai
desdobrando, retirando de um lado, aí vai retirar o lençol sujo e já vai dobrando, desdobrando o lençol limpo. Então, quando o paciente virar, ele já vai estar limpo, todo limpo. É o momento de trocar esse lençol. Então, virou de um lado, colocou o sujo todo para dentro, começou a esticar o lençol limpo, vai desvirar esse paciente. Quando desvirar, quem está do outro lado vai retirar o lençol sujo, higienizar o colchão com álcool 70 e puxar por debaixo do paciente, né? Que o paciente vai estar virado para o outro lado, e puxar por debaixo do paciente o lençol limpo e aí arrumar, né? Direitinho no colchão. Então, esse procedimento, né, vocês vão estar realizando na prática. Apesar que eu vou estar mandando vídeo para vocês visualizarem e começarem a compreender como é esse procedimento, mas vocês vão aprender mesmo na prática. E não é difícil, só é trabalhoso, tá? Por exemplo, vocês vão demorar um pouco mais do que o normal para realizar um banho no leito, quando vocês realizarem seus primeiros banhos no leito. Porque vocês vão estar aprendendo. Mas depois vocês vão ver que vocês vão estar fazendo isso tranquilamente. Daí até mais rápido. Mas os primeiros do banho no leito eu lembro que eu dei, que demorou aí mais de 1 hora para eu dar o banho no leito. Tá? Mas depois vocês vão estar realizando o banho no leito de forma bem mais rápida, tá? Então, vamos lá. Então, empurre o sujo, higiene a parte onde não está o paciente, estica o lençol inferior, coloque impermeável na altura do quadril do paciente, se necessário. Olha, se o paciente está acamado, a gente vai ter que organizar essa troca com a troca de baixo. O que vai estar por debaixo do paciente? O lençol envelope que cobre o colchão, o impermeável e o lençol móvel. Então, você 3 estruturazinhas ali. Quando o paciente está viradinho, que vai trocar, do outro lado, o lençol limpo vai ter que estar organizado dessa forma. O lençol envelope dobradinho. O lençol, o impermeável dobrado. Por cima, o lençol móvel dobrado. Aí vocês vão entender isso visualizando, fica mais fácil do que, né, eu falando para vocês, tá? Vou procurar um vídeo bem bacana para vocês visualizarem isso, e eu vou fazer um vídeo também simulando essa situação, tá? Colocando a travessa sobre o impermeável, a travessa que é o lençol móvel, movimenta o paciente no leito, trazendo para um lado da cama, de modo que ele fique sobre os lençóis limpos, retire os sujos, higienize o lado oposto da cama, estique o lençol inferior impermeável, atravessa sobre o colchão. Isso tudo foi o que eu falei agora há pouco. Posicione o paciente em decúbito dorsal. Qual é o decúbito dorsal? É o paciente, né, virado para deitado para cima. Vista com pijama ou camisola. Um cuidado muito importante é não expor o paciente, viu? No momento do banho. Coloque sobre o paciente o lençol superior e cobertor, edredom e a coxa. Caso o paciente faça uso de travesseiros ou colchis, não esqueça de colocar. Aqui, esse passo a passo, eu tô falando da troca de lençol, tá? Eu ainda vou estar falando do banho no leito. Que aí são mais detalhes. Aqui, ó, gente. Aqui tá uma foto mostrando que a gente tem que dobrar o limpo, tá? Tudo dobradinho de forma lateral. Então, aqui é o lençol que vai cobrir. E aqui no meio, né, de forma que cubra todo o quadril do paciente, deve estar o impermeável, tá? E o lençol móvel, que fica no meio do leito. Então, o paciente vai estar deitado desse lado, né? Por debaixo, a gente coloca o sujo. Quando o paciente, isso aqui é no final do banho do leito, o paciente vai estar todo higienizado, todo lavado. Quando ele virar, ele já vira por cima do limpo,
Aí vai virar para o paciente lateralizar para o outro lado. Essa pessoa que está desse lado, ela vai retirar o sujo, higienizar esse lado aqui do leito, puxar o limpo e aí posicionar o paciente decúbito dorsal, colocar a roupa dele, tudo direitinho, tá? Então é dessa forma que a gente dá o banho e troca o lençol. Leito aberto. É a arrumação realizada na cama quando a cama está sendo ocupada por um paciente, mas ele não permanece no leito. Aí é o paciente que anda, né, que deambula. No momento da arrumação do leito, o paciente não está ocupando o leito. Um detalhezinho importante, né, do leito aberto é essa pontinha dobrada, tá? Isso significa que esse leito está ocupado e que esse paciente não está presente no momento, mas esse leito está ocupado. O paciente foi realizar algum exame, tá? O paciente foi tomar banho, mas o paciente foi fazer algum outro procedimento. Então, quando a gente olha no hospital, essa dobradura aqui, dobrar da pontinha da coberta, isso significa que o paciente está ocupando, esse leito está ocupado, tá? Isso é um detalhezinho importante para a gente observar. Então, se aqui é um paciente que deambula, não precisa ter a travessa, tá? Lembre sempre disso. O paciente, ele só vai precisar daquela travessa com impermeável se ele precisar ficar no leito. O paciente não fica no leito, não precisa da travessa. Então, aqui que vai precisar de 2 lençóis, fronha, travesseiro, coxa, edredom, cobertor, tá? Aqui no caso, porque o paciente deambula. E vamos aí, gente. Eu coloquei um passo a passo aqui, bem minucioso, sobre o banho no leito, tá? Então, o que é? De higienização do paciente acamado, tá? O paciente pode estar por um período, sim, tá? Às vezes não é algo definido, ou o paciente realmente ele vai sempre precisar de higienização no leito. O objetivo, proporcionar conforto, prevenir infecções e lesões na pele, porque a gente faz uma massagem, o paciente se sente bem, melhora a circulação sanguínea, estimular, né? Estimulação da circulação, que eu falei, da circulação sanguínea, complementar o exame físico. O momento que a gente realiza um exame físico do paciente é durante o banho no leito, a gente vai estar atento a tudo, não é só dar o banho. A gente observa, a gente olha o paciente com detalhes, né? Inclusive odores, lesões, secreções, tudo a gente vai estar observando durante o banho no leito. Então, a equipe de enfermagem tem que estar muito atenta durante o banho, que é o momento que a gente examina o paciente também, tá? Depois a gente vai anotar qualquer alteração que a gente encontrou, a gente vai informar o médico, informar a enfermeira, né? Qualquer alteração que a gente encontrar durante o banho no leito. Muitas vezes, quantas vezes eu fui chamada, né, pela equipe de técnico de enfermagem durante o banho no leito para visualizar, são lesões, são secreções, né, algumas alterações que o paciente pode apresentar. Então, banho no leito é o momento que a gente examina o paciente também. A indicação: todo paciente que esteja em condições de ser encaminhado para tomar banho de aspersão, que não esteja, né? Banho de aspersão é banho de chuveiro. Então, a gente tem basicamente 3 tipos de banho: banho leito, banho de aspersão, que é o banho de chuveiro, ou banho de imersão, que é o banho de banheira. Então, a gente tem 3 tipos de banho, tá? Material: tudo que a gente vai precisar. EPIs. Vocês vão estar banho no leito. Vocês têm que estar equipados e protegidos. Então, usar os equipamentos, né, de proteção. Luva, né, óculos,
avental, máscara cirúrgica. Então, utilizar todo o seu material de proteção. Uma toalha, né? Essa toalha, hospital público às vezes não tem toalha, gente. Aí eles pegam um lençol, tá? Roupa de cama, um lençol, fronha, tudo que tiver disponível ali para trocar. Lembre que paciente acamado a gente precisa de 3 lençóis pelo menos e mais um impermeável, se tiver. Se não tiver impermeável, gente, a gente pode improvisar com saco de lixo, viu? Mas é bom, paciente acamado, paciente que usa fralda, tem que ter um impermeável. Bacia, álcool a 70 para higienizar o leito, sabão líquido de preferência, tá? Jarro com água morna, né? De dar o banho do paciente com água morna. Balde grande para coletar água com resíduo, que a água suja, né? Que a gente vai retirando do paciente, vai dando banho e vai jogando água suja ali. Então, essa água suja, ela vai precisar ter um local. Então, precisa ter uma bacia para ir jogando água suja que vai, uma outra pessoa, né? Vai colocando, vai jogando fora. Biombo, né? Para manter a privacidade do paciente. Ou cortinas, um hamper. Já expliquei para vocês o que é hamper. Compressa de banho. De preferência usar compressa, gente. Porque assim, a esponja, isso aí é para dar o banho no paciente mesmo. Porque a esponja às vezes irrita a pele do paciente. O ideal é ter compressa, tá? Fralda, se necessário, se for o caso. Passo a passo do banho no leito. Esse passo a passo eu coloquei para vocês, mas vocês vão aprender isso mesmo na prática, né? Lembrando que o sentido é sempre céfalo-caudal da cabeça aos pés e sempre distal para proximal. Ou seja, do que está mais distante para o que tiver mais próximo, tá? Por exemplo, eu tô do lado do braço esquerdo do paciente, tá? O que eu vou fazer? Eu vou lavar primeiro o braço direito, que está mais longe, está distal. Lavo o braço direito e depois eu venho pro braço esquerdo. Por que isso? Se eu lavar primeiro o braço direito dele, que está, né? O braço esquerdo dele, que está bem na minha frente. Aí eu vou higienizar e depois eu vou lavar o outro. Quando eu fizer isso, eu posso estar fazendo o quê? Eu posso estar contaminando o paciente com a minha roupa, né? Sujando ele novamente, encostando nele, com o braço que eu acabei de higienizar. Então, primeiro a gente higieniza o distal, para depois o proximal, que estiver mais próximo, tá? Então, passo a passo aqui do banho. Fechar cortinas do leito, colocar o biombo, informar o procedimento ao paciente e acompanhante, higienizar as mãos, trazer todo o material de banho, hamper. Se houver corrente de ar, fechar janelas ou portas. Não só para de corrente de ar, mas também para a questão da privacidade, né? Abaixar ou retirar grades no leito, é o momento que a gente abaixa, mas já fica ali, tá? Pra gente ter que evitar acidentes. Retirar o excesso de roupa de cama, tirar os lençóis, certo? Vai dar o banho, a gente tira já os lençóis do paciente. Colocar as luvas, expor o paciente, mas olha só, a gente vai começar lavando o rosto. Então, a gente primeiro pode lavar o rosto para depois tirar a camisola. A gente nunca expõe o tempo todo o paciente. A gente vai expondo conforme a gente vai lavando, tá? Então, a gente lavou o rosto, não precisa tirar a camisola. A gente pode só retirar dele e colocar por cima do paciente, em cima do tórax, né? E até a região genital. Então, lavou o rosto, lavou o braço, lavou o outro. E aí, a gente vai lavar o tórax. É o momento que a gente expõe mais o paciente. Vai fazer a higiene íntima.
aí a gente tem que expor mesmo, não tem jeito, né? E a gente pode realizar a higiene íntima, a gente colocando uma paradeira por debaixo do paciente para jogar água, que a parte íntima fica mais suja, né? Então, o ideal é jogar água, se for possível, tá? Que às vezes tem pacientes que a gente não consegue colocar a paradeira. E aí a gente tem que jogar, às vezes põe uma fralda para poder jogar água ali. Tenta improvisar de outra forma, tá? Mas a higiene íntima, se for possível, jogue água com uma paradeira, porque aí a gente consegue higienizar melhor a parte íntima do paciente. Aí terminou, né? Aí a gente já cobre ele, pega uma camisola limpa, já cobre, já higienizou todo o tórax, região íntima. Pega a camisola sem colocar no paciente, só coloca por cima a camisola limpa, tá? E aí higieniza as pernas, tá? E aí depois vira o paciente para higienizar as costas e aí começa a fazer a troca, tá? Acabei adiantando aqui algumas coisas. Então, despesar a água do jarro, da bacia, verificar a temperatura da água, tá? Para não estar colocando água muito úmida. Umedecer a compressa de banho e saboá-lo com sabonete. Higienizar os olhos. Olha, o rosto, gente, pode higienizar com soro fisiológico, tá? Só o rosto. A gente pode higienizar porque para não irritar o olho e tudo, né? Às vezes cai na boca para um gosto de sabão. Então a gente pode pegar um algodão, gaze, higienizar o rosto do paciente com soro fisiológico, tá? Enxaguar a compressa na bacia, torcê-la, passá-la na região ensaboada, removendo todos os resíduos da pele. Secar a região com toalha. Conforme a gente vai passando a compressa com sabão, né? Vai molhar a compressa, vai passar sabão, vai higienizar o paciente. Depois a gente passa uma outra compressa com água limpa, tira todo o sabão e depois a toalha seca, para ir vai secando o paciente. É um processozinho um pouco demorado, tá? Despesa a água da bacia, do balde, enche-la novamente com água limpa e já. A gente vai trocando sempre a água, tá? E repondo a água, retirando a água suja. Retirar a camisola ou pijama do paciente, protegendo com lençol. Colocar a toalha sobre o membro superior do cliente, oposto ao lado do profissional, para a compressa ensaboada, iniciando pelo pulso até as axilas. A gente inicia a lavagem do braço, né? Do pulso até, por último, as axilas. Receber os passos de enxaguar, de compressa, desprezar a água no balde, assim com os passos para higienizar os outros membros. Imergir as mãos do paciente na bacia, lavar e secar as mãos, tá? Isso é importante, a gente jogar água. O paciente, olha só, banho no leito já é uma coisa que o paciente ele pode não se sentir muito bem lavado porque foi banho no leito. Então, sempre a gente puder jogar um pouquinho de água no paciente, a gente faz isso com as mãos, faz isso com os pés, faz isso com a higiene íntima, jogar água, o momento da gente realmente jogar. Isso dá um bem-estar no paciente, assim, uma impressão de que foi dado um banho melhor, tá? Porque ele tá sentindo a água correr. Então, isso dá uma boa impressão de um banho melhor. Remover o lençol que está cobrindo o tórax do paciente, dobrado. Esse lençol por cima pode ser a camisola também, tá? Como eu falei para vocês. Se você já higienizou, você pode retirar, né, a roupa suja. E aí, você tirou a roupa suja, higienizou, já pode colocar por cima o lençol, a camisola limpa ou um lençol limpo, tá? Mas eu acho, né, de preferência, melhor a roupa, porque é menorzinha, né, dá para cobrir o paciente. E depois o lençol limpo, você cobre o paciente no final. Então, expor o tórax, dobrando a toalha sobre ela mesma, a altura da região, higienizar o tórax. Aqui tá falando, gente, passo a passo. Higienizar os membros superiores, né?
forrar os pés da cama com a toalha, colocar a bacia sobre ela, imergir os pés sobre ela, que eu falo lavar os pés, jogando a água, estender as pernas sobre o leito, cobrir com lençol, fazer higiene íntima. Eu acho, tá? Aqui é que eu peguei um passo a passo para vocês, mas eu acho melhor, né, realizar a higiene íntima antes dos membros inferiores, tá? Isso não tem problema. Mas algumas literaturas vocês vão encontrar que higieniza os membros inferiores e por último a higiene íntima, tá? Mas isso aí não tem problema. Inverter, tá? Principalmente se você for colocar a paradeira e jogar. Então você pode ir fazer a higiene íntima e deixar por último, né? Os membros inferiores, tá? Bom, gente, aí para finalizar, recompor a unidade, deixar o paciente, né, o cliente, em posição segura e confortável. Então, terminou o banho-leito, a gente vai arrumar, né, a unidade, deixar tudo no lugar, né, o que for, porque às vezes a gente utiliza algum material do paciente, então organizar, né, colocar no lugar, limpar a bancada, que muitas vezes molha, né, jogar a roupa toda para lavar, roupa suja, elevar a grade, posicionar o paciente de forma confortável. Então, organizar, retirar todos os EPIs, lavar as mãos e realizar a anotação de enfermagem. Tudo que a gente fez durante o banho no leito, né? Se a gente viu alguma alteração, alguma coisa, tudo é a hora, então, de anotar, certo? Então, para você ter noção. Para a lavagem dos cabelos, que a gente pode lavar os cabelos também, tá? Pode colocar um rolo de toalha ou lençol no pescoço e uma bacia abaixo da cabeça e proceder à lavagem dos cabelos com uma jarra sobre os cabelos. Eu coloquei aqui uma figura, tá? Da lavagem dos cabelos. Gente, isso aqui é luxo só, né? Não é todo hospital que vocês vão encontrar um local bonitinho assim para já colocar o paciente, tá? Para lavar os cabelos, né? Então, isso aqui é expectativa. A realidade é essa aqui, ó. A gente coloca aqui uma bacia, a gente coloca um rolo, faz um rolo, coloca sobre a região cervical do paciente, né? Coberto, é bom cobrir também com plástico, geralmente é o saco de lixo. E uma pessoa apoiando, e aí a gente joga com a jarra, joga água nos cabelos e vai lavando os cabelos ali, certo? Então aqui é a realidade, tá? A expectativa seria essa, mas a realidade geralmente é essa. Só um hospital muito chique vai ter um local assim, bonitinho, lindo e maravilhoso para dar banho, para lavar os cabelos do paciente, tá? Algumas considerações importantes. O segmento é simples, que eu falei, céfalo-caudal, distal proximal. Observar a temperatura da água, que deve estar entre 36 e 40 graus. A gente experimenta, né, a água, ver se está numa temperatura agradável. Nem sempre a gente vai ter um termômetro para isso, não. Isso é mais comum ter um termômetro quando é pediatria. Evitar a exposição desnecessária do cliente, mantendo aquecido, não deixa o paciente com frio, viu, gente? Sempre que possível. Colocar as roupas sujas no ramper, não jogar nos pisos, que eu falei, nunca jogar a roupa no chão. Atentar para a prevenção de acidentes em caso de clientes com catéteres venosos. Ó, gente, olha os acessos venosos, os drenos, traqueostomia, tubo, tudo que o paciente, sondas. Muito cuidado quando estiver dando banho no paciente com esses dispositivos. Não podemos, né, provocar nenhum acidente com isso, tá, gente? Então, muito cuidado, tá? Avaliar risco de ressecamento da pele, principalmente em pessoas idosas. Observar, ver se tem algum local de hiperemia, que é uma região avermelhada, que já é o primeiro processo de úlcera de decúbito, né? Então, a gente já tem que tomar cuidado
certo? Com essas regiões, porque por isso que a gente deve mobilizar o paciente no leito. Padronizar o horário do banho, porém respeitar a preferência do cliente sempre que possível. A rotina do banho no leito, né, e a rotina dos banhos em geral é pela manhã. O paciente acorda, tá? Vai tomar o café e depois do café é o horário do banho, certo? Mas se o paciente é lúcido, orientado, o paciente toma banho sozinho, tá? É possível esquematizar um outro horário de banho que ele queira, tá? Ou até mesmo um paciente acamado, se for possível, a gente deve respeitar o horário que ele prefira tomar o banho, tá bom? Mas tudo vai depender de um acordo aí com a equipe, com o paciente, tá? Isso tudo a gente vai avaliar, mas de preferência a gente deve permitir que o paciente é, possa escolher o momento do banho dele, mas a rotina em geral é pela manhã, tá bom, gente? Então anotem tudo direitinho que a gente vai estar falando sobre essas coisas, tá? Sobre o banho e arrumação no leito durante a aula. Vou estar vendo aqui uns vídeos bacanas para vocês, tá bom? Então, até daqui a pouco a gente vai estar discutindo.